Sou Henriqueta Teixeira, fisioterapeuta graduada em 85 na Faculdade de Ciências Médicas, e hoje eu vou falar sobre os desvios posturais, mitos e verdades, dentro da visão do SSRP. Eu fiz formação na França, depois que me formei em 87, em terapia manual, no método Bézier, antiginástica, harmonização do corpo sensível, tive experiências Feldenkrais, sou professora do RPG SSRP desde 1994, fiz um fellowship no Hospital Marie-Landelong em cardiorrespiratória. E então, para começar de falar sobre postura, a gente tem que falar sobre a IFOMPT, que é a International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists Incorporated. É uma associação que representa grupos de fisioterapeutas manipuladores em todo o mundo que concluíram rigorosos programas de especialização e pós-graduação na área de distúrbios neuromusculoesqueléticos, que compõem mobilizações, manipulações vertebrais e exercícios. Nós vamos ver para frente. Então, o IFOMPT incentiva ativamente a melhoria do gerenciamento de pacientes por meio de diretrizes, endossando a prática baseada em evidências, que nós sempre devemos buscar. Promove a profissão globalmente, apoiando as organizações membros, com informações, conhecimentos e serviços. O IFOMPT foi formado em 1974 e é um subgrupo da World Physiotherapy. A World Physiotherapy é uma confederação mundial de fisioterapia, fundada em 1951, e é a voz internacional da fisioterapia e opera como uma organização sem fins lucrativos. É composta por 125 organizações, inclusive a Associação Brasileira de Fisioterapeutas, são membros, né? E representa 685 mil fisioterapeutas no mundo. E ela está registrada como instituição de caridade no Reino Unido. O que é a definição da fisioterapia manual ortopédica, que foi votada numa Assembleia Geral na Cidade do Cabo em 2004? A fisioterapia manual ortopédica é uma área especializada da fisioterapia para a gestão de condições neuromusculoesqueléticas. Sim, baseada no raciocínio clínico, utilizando técnicas manuais, exercícios terapêuticos. E a fisioterapia manual ortopédica também engloba e é orientada pelas evidências científicas e clínicas disponíveis e pela estrutura biopsicossocial de cada paciente. E o que é o SSRP? Esse tal de sensações somáticas e reeducação postural. E esse conceito do SSRP pode ser englobado na definição de fisioterapia manual ortopédica. SSRP é um processo de cuidado centrado num modelo sistematizado de raciocínio clínico do fisioterapeuta, feito sob medida para que cada paciente, para que aquilo que cada paciente apresenta é individual. O que ele apresenta clinicamente? Com intervenções manuais, uma seleção cuidadosa de exercícios para o que aquele paciente precisa, a importante interação terapeuta-paciente, uma escutativa, a educação do paciente associada à consciência corporal e reavaliações contínuas. Claro, assim é uma fisioterapia de respeito. E além disso, respeitando a complexidade do sistema de movimento humano. E o SSRP evoluiu mais ainda quando incorporou mais sensações somáticas, mais percepção corporal aos conceitos biopsicossociais. O querer saber de si, o treinamento da atenção em si. Isso é tão importante. E o SSRP tem uma estrutura de exame, diagnóstico, prognóstico e tomada de decisão, que enfatiza a percepção corporal. E nós vamos entender o porquê que a percepção corporal é tão importante. Tem um pesquisador que chama Herbert Schacher, alemão. Em 1987, definiu percepção como um processo de apreciar. Então eu vou começar com um convite agora.
O que é que você está sentindo aí agora, nesse momento? Procura perceber um pouco. Aqui nós estamos sentados, eu estou em Belo Horizonte, você está em outro país, você está em outro estado, você está com frio, está quente. Isso é uma observação geral. Mas o que que você está sentindo nesse momento? Talvez um desconforto, talvez um bem-estar. Procura perceber. O que está acontecendo aí dentro do seu corpo agora, nesse momento? Veja, perceba se você consegue entrar em contato com isso agora. Quando eu te faço esse convite, talvez você sinta uma emoção, um sentimento, e junto com isso tem um conjunto de sensações presentes. Às vezes você está com sede, às vezes você está com dor, às vezes você está com outra sensação, com frio. Está com frio, pega um paletó, né? Está com sede, toma uma água. E são as sensações todas presentes no nosso corpo. E que essas sensações, nós podemos percebê-las. E aí? Como é que você está se sentindo? Está tudo aí presente agora. Basta você estar com a intenção de perceber, de se perceber. Agora nós vamos contextualizar alguns aspectos. Quando a gente fala em sentir a emoção, é importante nós termos claro que nós estamos... O que nós estamos chamando de emoção? A emoção é algo construído a partir do que acontece dentro e fora da gente, tá? O que está acontecendo dentro e fora interage também com as nossas memórias, com tudo que a gente já vivenciou, com todas as representações internas que existem dentro da gente para construir uma emoção. E como sempre tem algo acontecendo dentro e fora de nós, significa que as emoções estão sendo construídas o tempo inteiro. Significa que estamos sendo banhados por emoção o tempo todo. A gente pode sentir isso ou não. A gente pode estar consciente disso ou não. Então a nossa atenção é treinável. Agora vocês já pararam de prestar atenção no corpo e eu volto a pedir para você jogar a sua atenção lá pro seu pé. Ok, sentiu o pé. Você não estava sentindo o pé porque você estava fazendo uma conexão aqui, né? Comigo. Mas agora você percebeu o seu pé. Como que ele tá? Então, e depois passa o avião, você escuta ou não, dependendo da sua atenção. Então, para lidar com as nossas emoções, a gente precisa aprender a sentir. Sentir é uma chave. E por que esse sentir é tão importante? É ao sentir que a gente pode agir para regular o nosso corpo. O sentir é a base para a sobrevivência. Quer um exemplo? Tá com sede? Bebe água. Aí, você, bem no básico, ao sentir que eu posso agir para regular o meu corpo. Eu sinto algo que está acontecendo e ajo para encontrar uma homeostase do meu sistema interno. Então eu bebo um pouco de água, ou bebo muita água, ou me esquento, ou me esfrio, né? Ao sentir a gente consegue se relacionar com as pessoas e a partir disso começamos a viver em grupos. E quando se vive em grupos a gente se torna mais forte como espécie. Isso foi essencial para a nossa sobrevivência quando o ser humano começou a se agrupar. A partir do sentir que podemos nos comunicar de uma forma mais plena e clara, talvez menos violenta. A nos relacionarmos com o nosso corpo de uma forma mais consciente, como é que é sentir? Ao sentir a gente se sente inteiro, ou a gente se torna inteiro, né? Nós temos o cérebro límbico, que é o que sente as emoções e sentimentos, mas ele precisa, para ser saudável, estar em contato com o cérebro reptiliano, que está em contato com as sensações básicas e também com o córtex, onde estão os pensamentos e todas as representações mais elaboradas que a gente tem. O sentir é o elemento chave para integrar as sensações, os sentimentos e suas representações. Aprendemos muito mais a pensar do que a sentir. Talvez isso seja a causa de tantas doenças.
Como sentir as coisas simples e pequenas nos traz inteireza? Você já percebeu isso? Segundo Marino, um psicólogo espanhol, a percepção permite dar significado a coisas e objetos. E segundo Heber Spacher, em 1987, a percepção se entende como um processo de apreciar a realidade, como também da vivência dos sentidos ao receber, perceber, transmitir as informações e, consequentemente, os conhecimentos sobre si e seu determinado ambiente. Esse conhecimento é requisito para orientação sobre possibilidades e limites de uma ação adaptada a uma situação. Por exemplo, numa escoliose, você tem um lado côncavo e tem um lado convexo. Então você tem que abrir o lado côncavo, não é isso? Então você tem que perceber esse lado côncavo e, na verdade, a escoliose é um desvio postural quadridimensional. Nós temos um componente de achatamento, nós temos um componente de lateroflexão que faz a concavidade para um lado e nós temos um componente de rotação que faz a rotação para o lado oposto à contração, além de na maioria das vezes, uma retificação da cifose torácica. Então, na hora que vamos corrigir essa escoliose, nós precisamos fazer com que o paciente sinta e entenda o que ele tem. O que ele tem que abrir, o que ele tem que desrodar, como que ele vai autocrescer e como que ele tem que recifosar. A partir desse momento, todas as 7 escolas que tratam especificamente exercícios específicos de fisioterapia para escoliose fazem exatamente isso. Percebe-se o corpo usando espelho, usando filme, usando televisão na frente, usando raio-x, usando coluna e indo do mais básico até o mais instável, movimento evoluindo. E aí nós vamos falar aqui também sobre a neuroplasticidade, que é o que acontece no nosso corpo. Porque, você fala assim, vamos abrir a concavidade, pronto, ela vai ficar lá. É só alongar. Então tá, bota o cara dormindo com essa concavidade alongada, aberta. Isso não funciona, porque o nosso sistema músculo esquelético, ele não é plástico. Você não faz isso com ele como você faria com uma sacolinha de supermercado e ele fica. Não. Ele vai, mas ele volta. Ainda bem, porque senão a gente faria mais mal do que bem. A gente estaria aqui uma meia hora, 1 hora sentado aqui, a gente levantaria alongado, a gente andaria encurvado para frente, né? Então, voltando à característica da percepção, a percepção não é simplesmente um processo de elaboração de informação exclusiva das vias aferentes. Não. Ela contém inúmeros momentos eferentes também. Então, esses aspectos recebem a denominação de bottom-up, o que significa que a fonte de informação é influenciada pelo input sensorial, vem de baixo para cima, bottom-up. E, em contraposição a esse termo, utiliza-se o conceito de top-down, que abrange a fonte de informação relevante composta pela experiência adquirida, pelo conhecimento que se tem das coisas passadas, o que vem de cima para baixo. O processo perceptivo decorre da interação desses dois momentos, de baixo para cima e de cima para baixo. Observamos como é complexo o processo da percepção em geral. É complexo. A elaboração cognitiva das amostras de estímulos que se processam nos órgãos dos sentidos é transmitida pelos centros nervosos e caracterizada pelos processos de seleção e codificação. O que é que eu quero selecionar agora? Eu quero escutar aquele avião ou eu quero escutar aqui? Eu quero ver um carro que passa ou eu quero fazer outra coisa? O que é que eu quero? Né? O que é que eu quero? O que é que eu seleciono para codificar?
Essa escolha e interpretação das condições de estímulos depende da estrutura cognitiva do indivíduo e das relações da situação pessoal e do meio ambiente, constituindo uma parte relevante do processo ativo de percepção da interação bottom-up e top-down. Se não estiver ficando claro, vocês me perguntem. O processo da percepção, então, decorre da interação da pessoa, o intercâmbio contínuo com o meio ambiente. Então, nós podemos dividir o processo de percepção em duas. A percepção externa, o tipo é a forma como as informações sobre o meio ambiente são percebidas, nós já falamos isso, tá quente, tá frio, tá ventando. O segundo é a autopercepção, ou a percepção interna, que abrange a informação sobre a própria pessoa, sobre nós. É diferente estar consciente de si e estar consciente do ambiente onde estamos. A percepção externa tem um papel importantíssimo, por exemplo, nos jogos coletivos. Consiste em perceber o espaço, a forma, o tamanho, a distância, a direção da nossa ação. Envolve o tempo e o seu significado para a ordenação do movimento. Podemos chamar do time da ação, o que no esporte é denominado o sentido do movimento. Se a pessoa joga uma bola para você, você tem que pegar. Então você tem que estar alerta, esperto, percebendo, sentindo. A autopercepção é fundamental. Ela é caracterizada por abranger a recepção de informações do próprio corpo. Não vem de fora, é a interocepção. Por exemplo, a capacidade de organização da informação sinestésica e vestibular. Você está aqui agora, um pernilongo, um mosquitinho, foi lá e mordeu seu pé. Você se organiza integralmente, sem pensar, vai lá e coça. Né? Ou afasta, ou... Os dois processos perceptivos interagem de forma a facilitar a realização do movimento durante tarefas específicas, para resolver questões que o indivíduo enfrenta. Então, se o cara que tem uma cifose torácica, ele não perceber que ele tem uma cifose torácica e que ele tem que trabalhar de uma determinada forma para que aquele músculo seja remodulado, que ocorra uma remodelação tecidual, não adianta só alongar, tá? O treinamento mental é um conceito complexo de diferentes habilidades mentais, como, por exemplo, o estabelecimento de metas, o aumento da autoconfiança, o desenvolvimento da concentração, a visualização e a imaginação, o controle da ativação e da ansiedade, rotinas mentais para a organização geral, né? Isso tem sido muito estudado. Herbert Schacher entende como treinamento mental a repetição planificada da imaginação consciente de forma prática. A gente só consegue mudar mudando hábitos. O hábito de se perceber é o primeiro. Segundo ele, existem 3 formas de realizar o treinamento mental. O primeiro, a autoverbalização. Significa repetir mentalmente a prática do que se deseja de forma consciente. O segundo é o treinamento por autoobservação. O indivíduo se observa por olhos mentais. Aqui o indivíduo assume o papel de espectador de si próprio. Ou seja, ele se observa de uma perspectiva interna, estando com a atenção dentro dele, não fora. E o treinamento ideomotor. O indivíduo deve atualizar intensa e profundamente a perspectiva interna do movimento. Por exemplo, eles fazem o treinamento assim, coloca vídeos do goleiro, de todas as boas defesas que ele fez. Todas, passa, treinamento ideomotor. Passa todos os vídeos das boas defesas que o goleiro fez. E de repente, desliga-se ali, pede para ele entrar em profundo contato com ele mesmo e ele perceber e imaginar todo o movimento que ele faria por várias vezes até que ele conseguisse pegar aquele gol que ele sofreu, pegar aquela bola
do gol que ele deixou passar, ok? Ele deve procurar se autotransferir para a situação para poder sentir e vivenciar a sensação dos processos internos que ocorrem na execução do movimento. Isso é muito bacana, muito legal, e o SSRP usa isso muito. E como fazer a criança aderir, né, ao tratamento? Nós vamos falar da neuroplasticidade. A neuroplasticidade na criança é muito mais aberta, é muito mais moldável. A educação dela e o despertar à vontade, o entusiasmo de fazer aquilo, para que ela encontre e se concentre e não ache que é uma tarefa chata de se fazer. Ela tem que querer fazer. Por isso é tão individual. Porque não adianta a mãe querer, não adianta o fisioterapeuta falar, não adianta a gente falar, faz isso, faz aquilo. Se a pessoa não sente, se ela não quer e se ela se sente, ao sentir, ela pode estar mais motivada a fazer. Porque algo essencial para modificarmos alguma coisa nos padrões do corpo é a repetição. Temos que criar um hábito, repetir esse hábito, para que o corpo possa realmente se modificar. Isso vale para tudo, para padrões mentais, para padrões emocionais, para padrões corporais também. Repetir, né? Até a exaustão. Então a ideia é trazer para a consciência a educação, o entusiasmo e a repetição. O caminho tem que ser esse. E como que a gente pode criar isso? Vai depender de cada um. Para algumas pessoas será de uma forma, para outras será outra forma. Para uns será mais fácil, para outros mais difícil. Temos que achar naquela pessoa o que ela precisa para se tornar motivada. Esse é o desafio. O que isso de sentir tem a ver com a postura? Quando a gente passa por experiências emocionais, por exemplo, cronificadas, uma menina tímida, ou então uma emoção quando não pôde ser expressada ou sentida e vivenciada, isso é, não completa a experiência, então a experiência para. E aí a gente tem um bloqueio. E aí? Esse bloqueio emocional que fica registrado no corpo na forma de tensões, isso pode gerar sintomas a curto, médio e longo prazo. Principalmente se não for trabalhado. E aí a descarga é o elemento curativo. O que é essa descarga, né? Então, o tempo todo é o nosso simpático e o nosso parasimpático. Então, eu tenho que carregar uma sacola pesada. Então, eu tenho que ter o tônus da sacola pesada. Eu vou dar uma live, fico tensa, fico ansiosa. Na hora que aí eu me armo para luta e fuga. Vamos lutar, vamos fazer, vamos enfrentar. Na hora que passa, que acaba, você pode voltar e descarregar, né, aquela ativação que aconteceu. O saudável é a gente percorrer a ativação e a descarga. A ativação e a descarga a todo momento, o tempo inteiro, como? Sentindo, percebendo. Por isso é importante sentir. Porque se está inconsciente a nível mental, vai estar também em questões corporais. Por exemplo, você foi no supermercado, você carregou a sacola pesada, você teve o tônus da sacola pesada, beleza. Botou a sacola lá, ótimo. Mas esqueceu de sentir que a sacola não está mais no seu braço. Aí você passa o dia inteiro assim, com uma tensão, sem perceber. Chega de noite, está toda doída, fala, não sei por que eu tenho dor aqui. Não, porque. Então primeiro vamos começar a perceber, desativar, né? Descarregar, desativar aquilo que não precisa estar ativado, tá? Em nível consciente o tempo todo. É um exercício árduo, difícil, constante, diário para o resto da vida, né? E o que é essa descarga? É quando essa energia emocional presa pode fluir, seja ela qual for. Ela pode ser mais específica ou inespecífica. As descargas inespecíficas, elas vêm em forma de liberações, na forma de bocejos, de choro. Então, às vezes, a gente está atendendo um paciente, o paciente começa a chorar alucinadamente, tremores, né?
e que podem acontecer em atendimentos e são percebidos pelo paciente, né? A Mézières já falava e denominava isso de espasmofilia, são espasmos generalizados que acontecem, involuntários, e que depois você pensa que a pessoa está tendo um ataque, né? Não. São descargas que acontecem, tá? Muita gente pode fazer descarga. Vou andar na terra. Não, mas não é só andar na terra, andar na terra sentindo, né? E dependendo do estímulo do corpo, cada um encontra uma forma de descarregar e o corpo sabe fazer isso. Mas o que acontece é que toda a história que nós já vivenciamos e tudo que nós já aprendemos pode bloquear esse processo natural. E com o nosso trabalho de fisioterapia, nós temos que resgatar esse processo natural de desativação o tempo todo, tá? Nós estamos ativando o tempo todo. Né? Vamos entrar na luta e fuga. Quando acaba, eu vou e descarrego e retorno. Aprender isso é sentir. Aprender a descarregar é somente sentindo, senão fica lá, no ombro, tá? Então, existe um aplicativo que chama Desencosta. Desencosta seus dentes. Então, vamos fazer um exercício. Desencosta seus dentes, desativa seu trapézio e respira 3 vezes. E observa como é que você sente. Não sinto que eu encosto o dente. Não, nunca senti. Na outra sessão, o paciente fala assim, nossa senhora, quantas vezes que eu me peguei com o dente preso um no outro, assim, sem perceber, tá? E para descarregar, eu preciso parar o que é que eu estou fazendo e assim tomar consciência do que está acontecendo dentro de mim o tempo todo. É difícil? Porque a gente vive para fora, né? Mas é um treino. Treinado, o hábito, né? E a gente pode perceber as sensações, as emoções, os sentimentos que estão presentes no corpo o tempo todo. E assim, essa regulação de descarregar é necessária. É um sentir sem julgamento. Perceber. Não quero julgar, não posso julgar, não devo julgar. E aprender a entrar em contato com o que eu estou sentindo com o corpo. Tá? E depois eu posso até sentir mais expandido. Mas aí é outra live. Por um lado, é um convite para no dia a dia sentir, para descarregar as ativações que ocorreram de uma forma contínua. O tempo todo a gente está sentindo, ativando e sentindo e descarregando. O tempo todo. Só que a gente vive mais ou menos anestesiado. Isso cria uma regulação, uma saúde no nosso dia a dia e na própria posição, na nossa própria postura. Porque não existe uma postura ideal. Esse é o mito maior de todos. Não, eu tenho que estar nesta postura porque eu aprendi que é assim que é. Aí a mãe fica dando em cima da menina, da criança, da filha, do adolescente, né? Que ela tem que ficar sustentando o corpo o tempo inteiro. Nós vamos chegar lá, né? E quando a gente tem alguma história traumática, por exemplo, na vida da gente, a gente precisa de ajuda. Às vezes de uma psicoterapia, né? De um psiquiatra, ou até em conjunto com a fisioterapia, né? Essas pessoas que têm esses bloqueios, elas costumam sentir as mesmas sensações aprisionadas no corpo o tempo todo. Vamos pensar numa menina tímida? A variabilidade emocional é pequena, então ela fica fechada, ela entra numa atitude de fechamento, então ela fica cifótica. Isso é uma postura, é uma posição, né, que ela tomou e não percebeu, ela adotou e não percebeu. Sentir o corpo é a maior verdade. E já que o nosso objetivo aqui é mitos e verdades nos desvios posturais, a primeira verdade é sentir o corpo. Não há como escapar, é sentir o corpo, tá? E agora nós vamos para o sistema neuromúsculo esquelético, beleza? Quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. Nós vamos aos 2 tipos de músculos que nós temos no nosso corpo, o estático e o dinâmico. Vamos voltar nessa tecla.
O estático é aquilo que sustenta o nosso corpo. Ele tem uma inervação automática, involuntária. O dinâmico tem uma inervação fásica, ocasional. Eu quero pegar o copo e eu quero beber a água. Eu realizo voluntariamente o movimento. Então, é um músculo que tem fibras tipo 2 e que geram muita tensão e fadigam-se rapidamente. Não foram feitos para sustentar a postura, mas eles obedecem ao nosso comando voluntário. Então, quando a mãe pede, a menina levanta o corpo, ela usa os músculos dinâmicos que obedecem ao seu comando voluntário. E como eles não foram feitos para sustentar a postura, eles fadigam-se rapidamente, logo a menina entra na postura mais relaxada. E a mãe, de novo, pressiona. E o fisioterapeuta pressiona. Quem nunca, né? Levanta o corpo aí, meu filho. Não. Quem sustenta é a musculatura estática, que tem que estar íntegra, que tem que estar forte, que tem que estar trabalhada para sustentação. E na maioria não, a escoliose é um desvio postural ligado à musculatura estática. A musculatura estática é o transverso da nossa coluna, é o transverso espinhal. São 4 feixes que saem de um processo transverso. O primeiro feixe vem para a lâmina da primeira vértebra suprajacente. O segundo feixe vem para a lâmina da segunda vértebra suprajacente. A lâmina é quase o corpo da vértebra. O terceiro feixe vem do processo espinhoso da terceira vértebra suprajacente, já mudou para o processo espinhoso da terceira vértebra suprajacente. E o quarto saindo também do processo transverso desta mesma vértebra e vai inserir no processo espinhoso da quarta vértebra suprajacente. O que é que esse músculo faz? Quando ele age em conjunto, ele faz a extensão e a sustentação ativa dessa musculatura, da posição. E automaticamente. Se ele está mais retraído de um lado do que do outro, os lamelares, que são aqueles que se inserem na lâmina, eles vão fazer a lateroflexão para o lado da contração, e os espinhais, curto e longo, que são aqueles que inserem no processo espinhoso, vão fazer a rotação para o lado oposto à contração. E além disso, a gente tem também um achatamento desse indivíduo e uma diminuição da lordose, da cifose torácica. Para a gente corrigir isso, nós temos que pedir para o paciente autocrescer, deslaterofletir, desrodar, mas para que a criança, para o adolescente, saiba fazer o exercício que ele tem que fazer diariamente em casa, ele tem que sentir. Ele tem que saber para onde que ele tem que rodar e ele tem que sentir que ele está expandindo a concavidade, tá? Mas esse músculo não é automático? É, mas e a repetição? Aí nós temos, no próximo tópico que eu vou falar, é a neuroplasticidade, tá? Então não adianta nada eu pedir para o nosso paciente ou para nossas crianças, você também, orientar, levanta o corpo, menino. Ele vai levantar, a musculatura dinâmica vai fadigar e depois ele vai soltar. Porque ela gera muito movimento, ela gera muita tensão, gera o movimento e fadiga-se, ok? Isso é um mito que precisa mudar. Levanta o corpo, menino. Isso tem que ser desconstruído. Para todas as mães que nos procuram para o tratamento das crianças, dos adolescentes e para os próprios adultos, ok? Então vamos desconstruir esse mito. Postura ideal não existe, cada um tem a sua. Então vamos fortalecer essa musculatura estática, ok? Então o músculo estático é também chamado de antigravitário, porque ele nos sustenta frente à força da gravidade. Não que a força da gravidade seja a nossa vilã, sim,
ela é, sim, nossa aliada para estar nesse planeta, senão a gente estaria flutuando igual um astronauta. Você já viu algum astronauta descer da nave andando em pé ou é deitado na maca? Porque ele não dá conta, né? Porque ficou quanto tempo lá em cima? Sem a força da gravidade, então sem estimular a musculatura estática, certo? Então ficou sem usar. Mesmo ele tendo exercitado com elástico, a musculatura dinâmica 1, 2 e corrido na esteira, amarrado em fitas, tá? E o comportamento do nosso músculo, ele é viscoelástico. Ele vai e ele volta. Não é só um elástico. Clara, que é fortalecer a musculatura estática. É isso que nós temos que fazer. E também a dinâmica lá na nossa ginástica de 1, 2, ok? Então, o comportamento do nosso músculo, dos nossos músculos, é um comportamento viscoelástico. A gente pensa que o nosso músculo é só um elástico. Não. O nosso músculo a gente vai comparar como um amortecedor de um carro. É uma mola, em volta dessa mola tem um óleo ou uma água. Então, você vai deformar. Você deformou. Assim que o paciente alongando, assim que o paciente saiu, ou daqui a um pouco, meia hora, 1 hora, aquilo volta. Ainda bem, né? A gente só consegue fazer com que essa concavidade abra fazendo exercício todo dia, na posição, fortalecendo essa musculatura na posição mais alongada dela. Aí sim eu vou conseguir remodelar, tá? Então o viscoelástico, dependendo da viscosidade, é o tempo que a força que você coloca para deformar e o tempo que ele demora para voltar. Mas ele volta sempre, tá? Nós só conseguimos então remodelar esse tecido trabalhando esse tecido em janelas de troca de colágeno, que isso depois eu vou fazer uma outra live para explicar, né? Nós temos trocas de colágeno maduro pelo imaturo. E nesse momento, a gente pode fortalecer em posição alongada. E assim eu consigo, tá? E é isso que nós temos que fazer. Ensinar o nosso paciente a sentir o corpo, o que ele tem que fazer para se autocorrigir e então remodelar o tecido através da neuroplasticidade. Já no cérebro, nós temos uma neuroplasticidade. O cérebro não tem uma neuroelasticidade, como o nosso músculo é viscoelástico. O cérebro é plástico, ok? A neuroplasticidade é a mudança do seu cérebro frente às experiências. Você vai batendo, vai tendo hábito, você vai modificando o seu cérebro frente às experiências, todas quaisquer, né? Por isso que o cérebro é plástico e não é elástico. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, né? Ele consegue se alterar frente a pressões ambientais e não consegue voltar ao seu estado original. Isso é uma verdade. Isso não é um mito. Então, o nosso cérebro é regido pela lei da neuroplasticidade. Então nós vamos mudar tudo com a neuroplasticidade. É um componente plástico. Quem fala isso muito e de uma forma muito extraordinária é um psicólogo que chama Eslen Delanogari. Sensacional, e ele fez esta conexão, né? Esta comparação de um copo plástico ao material do cérebro. Por exemplo, um copo plástico, tá aqui. Aí você pega e deforma esse copo plástico. Ele volta.
mas sempre fica uma marca. Ele pode até voltar mais se ele for mais novo, mais ralinho, você pode ajeitar, mas ó, sempre fica uma cicatriz, sempre fica uma marca, ok? Então, a gente amassa, ele até volta, mas ele apresenta essas cicatrizes, essas ranhuras, ou até às vezes até rasga, né? A neuroplasticidade é útil, pois o nosso cérebro se molda. No entanto, nós conseguimos observar marcas de mudanças experienciais. Essas marcas que ficam são experiências que o nosso cérebro vai acumulando, né? Ele fala de... Agora eu esqueci o termo que ele fala. Sotaque. Fica um sotaque. Né? Por exemplo, você sempre foi tímido e eventualmente fez uma postura cifótica, volta da menina tímida, né? Você tratou com psicoterapia sua timidez, ou com fisioterapia também, mas no entanto, às vezes você se pega naquela posição cifótica. As lembranças, as marcas que ficam, né? Significa que o seu cérebro estava num contexto de timidez. Aí você submeteu esse cérebro a um tipo de pressão ambiental que seria o tratamento, tá? Vamos pensar, vamos sentir, vamos abrir, vamos fazer, vamos trabalhar o psicológico, vamos, quem sabe às vezes tomar um remédio. E esse tratamento tentou reestruturar seus cérebros e esses circuitos, ok? Se reorganizaram em algum momento, mas em algum outro momento próximo ao que não teria a timidez acontecendo. Então, voltou lá. Mas, eventualmente, você pode ter uma crise de timidez, uma crise de ansiedade, se for o caso, né, uma ansiedade. Você trata e algumas vezes você pode voltar lá, né? Respondendo a algum tipo de pressão ambiental e a atitude cifótica, então, reaparece. Está na hora de receber, de perceber novamente e de não deixar aquele sentimento, percebendo, deixar aquela atitude corporal se instalar novamente. Não é legal? Ou seja, o corpo voltou, mas as cicatrizes estão lá. Existem estímulos do ponto de vista neuroplástico que conseguem deformar tão fortemente que quase permanentemente deformam esse corpo, para sempre. E ele volta e fica muita marca. O que faz isso, muito gravemente, são os assédios com as crianças, o abuso sexual na infância. Faz um mal tremendo, né? E para desfazer isso aqui é um trabalho gigantesco, tá? Agora, nós temos também a faca de dois gumes, né? Da infância até mais ou menos 25 anos, o nosso cérebro ele é muito plástico. Então, a gente pode até chamar de neuroplasticidade que acontece de forma passiva. Então, uma criança vai aprender uma língua. Pá! Aprendeu. Bota um cinquentão aprendendo uma língua. Vai aprender. Pode até aprender, mas o esforço é bem maior. Não é verdade? Então, um exemplo, né? Eu tenho um tio, que é irmão do meu pai, ele é casado com uma alemã. E os meninos hoje são grandes e ela já tem até netos. Mas com a primeira filha, ela falou alemão o tempo inteiro. Só alemão. A menina aprendeu alemão e português. Com o segundo, ela falou menos alemão. O segundo fala menos alemão. Melhor, né? Ok? Quanto antes você começar a treinar seu paciente, ensinando a sentir o corpo. Agora nós estamos indo para o lado músculo esquelético, tá? E assim modificá-lo com estímulos corretos, melhor. Mais neuroplasticidade nós temos. É muito mais fácil, né? Novamente,
a gente dá o exemplo da escoliose. Enquanto a maturação óssea está acontecendo, eu tenho condição de mudar aquele indivíduo, fazendo uma nova neuroplasticidade, fazendo uma remodelação tecidual. Nós já falamos sobre isso. E a neuroplasticidade para manter as correções. E é claro que um sistema tênsil completo, é a tensegridade que mantém tudo, não é só a musculatura. Então, mesmo na hora que a criança estiver brincando, se ela estiver treinada a perceber, aquela conquista vai continuar. Porque ela vai brincar, ela vai esquecer, mas o corpo e a tensegridade, né, a mob-estabilidade, que também pode ser um outro momento de uma outra conversa nossa. E essa neuroplasticidade é uma faca de dois gumes, significando que você pode ter a neuroplasticidade para aprender uma nova tarefa, uma nova postura, uma nova língua, né? Mas também pode ser extremamente maléfica. É a mesma neuroplasticidade para aprender essa nova postura, por exemplo, são os mesmos mecanismos que te fazem desenvolver uma nova crise de timidez ou de ansiedade se você não trata. Um exemplo só, né? São milhares. Emoções e sentimentos, o tempo inteiro a gente já falou. Dependendo do tratamento, a neuroplasticidade te leva a melhorar ou a piorar. O Wesley dá um exemplo, que a neuroplasticidade é uma Ferrari. Você pode pegar aquela Ferrari e ir e ganhar a corrida, mas também você pode pegar aquela Ferrari e jogá-la lá no precipício, mas ela vai numa pressa danada, né? Então, como que nós vamos usar, tá? Para melhorar? É a intenção, né? E a neuroplasticidade, então, é um bom conceito para explicar as mudanças estruturais do cérebro, que sempre deixa marca. Então, que possamos deixar marcas do bem, fazendo o exercício correto, fazendo a intervenção manual correta, fazendo a educação do paciente corretamente, ok? Através do perceber, que é o principal. Então, a neuroplasticidade durante a nossa vida, ela é ativa e ela é também passiva. Mas ela é ativa quando você precisa de um esforço ativo para gerar uma mudança significativa no seu cérebro. Ela começa a acontecer ativa por volta dos 25 anos, em média. Porque antes dos 25, ela é passiva. Então é fácil, tá? Plasticidade neuronal é fácil, tá? Então, quem está tentando modificar algum aprendizado ou aprender algo novo depois dos 25 anos, começa a ficar mais difícil. Então, quanto antes você começar a sentir o corpo e modificá-lo do ponto de vista neuroplástico, mais fácil é. Até os 25 anos ela é passiva e o nosso cérebro é muito mais plástico quando somos jovens. Não é impossível, mas quando você já é adulto, é mais custoso. Quanto antes começarmos a aprender uma habilidade nova, mais fácil é. Certo? Alguma pergunta até agora? Se tiver, fala aí, porque algumas já passaram e eu não vi. Agora, enquanto vocês perguntam, um mito. Celular dá dor de pescoço, sim ou não? Não. É um mito. Você já ouviu falar sobre o text neck? Text neck. Pescoço de texto. É a síndrome do pescoço de texto. Aquele jovem, aquele indivíduo que fica o dia inteirinho com o celular, teclando. Antes, o macaco batia a pedrinha para abrir a comidinha dele, pescoço. Depois, na fila do bonde, aqueles homens de terno lá nos
década de 20, antes de celular. Lia livro, lia jornal. Ô, Jane, um beijo. Desconcentrou, tá? Saudades. Conheço Jane desde 2001, né, Jane? Que eu fui dar o curso SSRP em Curitiba. E eu te conheci lá. E até hoje, hein? É uma delícia te ver aqui. Então, text neck, pescoço de texto. Ah, então tá. Hoje em dia, em vez de ler o livro lá na fila do bonde, ou o jornal, todos assim, hoje tá todo mundo assim. O que é que mudou? O peso da cabeça? Então, diante do crescente número de usuários de dispositivos móveis, a mídia, alguns profissionais de saúde desinformados e mesmo alguns estudos de baixíssima reprodutibilidade fizeram uma correlação inadequada entre cervicalgias, que é a dor do pescoço, e o uso do telefone celular. Quem nunca associou, eu nem lembrava disso, que eu dei o seu fogão de casamento. Quem nunca associou o uso do celular à dor de pescoço? Fala pra mim. A literatura continha estudos com baixa qualidade metodológica que, associados ao senso comum, criou-se uma crença que existe uma relação entre a anteriorização da cabeça e a dor no pescoço. E aí, a mídia e vários profissionais de saúde desinformados contribuem para a manutenção dessa crença, atribuindo responsabilidade a essa posição mantida em flexão pela coluna cervical como causadora de dor. Sabe por que isso aconteceu? Tinha um quiroprático que foi atender uma paciente que estava com dor cervical. E aí ela chegou e falou assim, não, mas eu fiquei ontem o dia inteirinho no celular e hoje até chegar aqui também eu fiquei no celular. Aí esse quiroprático inferiu que a dor do pescoço dela era por causa do uso do celular. Aí no dia seguinte ou no outro dia ele foi para a CNN, que ele ia dar uma entrevista na CNN. E ele falou, dor de celular dá dor de pescoço. Pronto, acabou. O mito estava criado, tá? Então, um estudo transversal realizado por fisioterapeutas comandados pelo Ney Mesiac, que eu indico fortemente vocês a seguirem, dá uma força para desmistificar essa lenda, o temido text neck, pescoço de texto, né? Por que eles partiram para um estudo transversal antes de fazer um estudo longitudinal, né? Eles realizaram um estudo para verificar a postura e flexão do pescoço durante o uso do celular, se, né, essa posição do pescoço, o text neck, está associada à dor cervical. E frequentemente a gente vê na internet pessoas falando, não pode usar o celular assim, tem que usar assim. Que é isso, gente? Não, tá? Existem realmente alguns estudos biomecânicos mostrando que há uma tendência à flexão anterior da cabeça e que isso exerceria um estresse mecânico importante nas estruturas da coluna cervical. Por isso, antes de fazer um estudo longitudinal, eles decidiram realizar um estudo transversal para ver se aqueles que ficam com maior flexão cervical ou projeção anterior da cabeça, segundo a opinião de 3 fisioterapeutas, experientes também segundo a autopercepção do próprio participante, se queixavam de dor na cervical. Testar essa associação, não apenas com desfecho presença de dor na cervical, mas também com a frequência de dor cervical, considerando uma série de potenciais confundidores, claro, no estudo transversal, né? O resultado foi que não encontraram nenhuma associação entre o text neck e a dor cervical. No mínimo, nós podemos dizer que houve precipitação em todas essas reportagens, culpando o uso do celular
pelo aumento das queixas de dor cervical. E sabe o que esse grupo de pesquisadores fez? Partindo da hipótese nula, não existe correlação entre dor cervical e o TXT-MAC. Então, eles estão partindo para um estudo longitudinal agora. Vai ser legal, tá? Então, já que essa associação não tinha sido testada ainda, né, eles partiram para o transversal, que é um pouco mais fácil. E esse foi mais um exemplo do que o que parece biomecanicamente plausível, muitas vezes não se concretiza em estudos. Atribuir o aumento nas queixas de dor cervical ao TXT-MAC possivelmente reforçará a falsa ideia, que é um mito, de que a coluna cervical ou a outra coluna, torácica ou lombar, é frágil e precisa ser protegida. A nossa coluna não é frágil. Ainda mais com a difusão dessa informação não embasada cientificamente na mídia. E por profissionais de saúde que não estudam e que não se atualizam. Tá legal? E o sentar de forma mais relaxada? Ah, não pode sentar mais de forma mais relaxada, porque senão eu vou criar uma dor lombar. Também não. É outro mito. Tá? Sentar-se de forma mais relaxada é mais compatível com o automatismo estático, ser científico. Tá? Porque você não precisa ficar segurando com a musculatura dinâmica que não faz esse papel. Aí você fica hipervigilante, vira um robô. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Né? Cuidado. Já viu o fisioterapeuta falar? Ah, para você pegar um papel no chão, você tem que agachar. Não pode flexionar a coluna. Por que não pode flexionar a coluna se ela foi feita para flexionar? Então vira um robô. Você quer ir? Quem que não consegue? Quem que consegue viver sem laterofletir, sem inclinar para frente? Não existe. Isso é utópico. Isso é um mito, tá? Proibir movimentos ou exercícios quando a escoliose já atingiu a maturação óssea é um crime que gera medo e evitação e que é um baita nocebo. Nocebo é gerar medo no paciente. Você não pode pular. Você tem uma hérnia de disco. Você não pode ter impacto. Você não pode carregar peso. Você não pode fazer exercício. Você não pode fazer a educação física na sua escola. Pode. Pode sim. Tá? E cheguei ao final. E eu gostaria de falar para vocês, espero que tenha sido gostoso escutar, que tenha sido legal. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? E amanhã eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá no meu story do Instagram para você sugerir um tema da próxima live, tá? Ou então, depois que eu salvar essa live, você pode ir lá e comentar. Comenta, compartilha, né? Tem não sei como é que chama, um videozinho da internet, que fala assim: não curte, não compartilha, mas gosta de ver coisa boa, né? Tá? Então, por favor, deixa lá um tema. A minha proposta é fazer uma live toda terça-feira, às 21 horas, toda terça, até quando eu conseguir, tá? E geralmente não vão ser longas, vão ser menores, tá? E eu queria agradecer a participação de cada uma e cada um de vocês aqui. E eu peço que vocês possam fazer um print da sua tela e postar essa live para na próxima semana a gente ter mais gente. E eu espero que todos vocês que estão aqui mandem sugestões de temas, tá? Então,
Então eu já vou finalizar, porque eu vou tentar salvar essa live e vou botar lá no meu IGTV, tá bom? Um grande beijo, adorei ver todos e todas e espero vê-los e vê-las na semana que vem, terça-feira, 21 horas, horário de Brasília. Tá legal? Um beijão.